chama viva da minha esperança. Este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti, chama viva da minha esperança. Este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria tomou conta de toda a nossa igreja. O Papa foi eleito. É Leão XIV. Ele traz para nós esperança. Esperança de que tudo aquilo que o Papa Francisco nos ensinou, nos mostrou, encontrará eco em suas palavras, em suas ações. Que nós possamos agradecer ao Senhor, louvar a Deus por ser generoso para conosco, enviando o Papa Leão XIV. Rezemos por ele, para que ele possa ser fiel ao Evangelho, sendo um bom pastor, um pastor com cheiro de ovelhas. Vamos então, em nossas reflexões nestes dias, continuar com as palavras do Papa Francisco, meditando sobre a esperança. Hoje, nosso tema, esperar contra toda esperança. Esse é o convite do apóstolo Paulo e que nós somos chamados a, na fé, alimentar cada vez mais a nossa esperança. Façamos então a oração do Jubileu da Esperança. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações, pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Acalma meus passos, Senhor, e silencia o meu coração. Acalma meus passos e silencia o meu coração, Senhor. Acalma meus passos, Senhor, e silencia o meu coração. Acalma meus passos e silencia o meu coração, Senhor. O texto bíblico que ilumina a nossa reflexão de hoje está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos de 16 a 25,
E a seguir, nossa reflexão se baseia na catequese do Papa Francisco da audiência geral do dia 29 de março de 2017. Vamos ouvir atentamente a palavra de Deus. A herança, portanto, vem através da fé, para que seja gratuita e para que a promessa seja garantida a toda a descendência, não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós. De fato, a Escritura diz: eu constituí você pai de muitas nações. Abraão é o nosso pai diante daquele do qual ele acreditou, o Deus que faz os mortos viverem e que chama à existência aquilo que não existe. Esperando contra toda a esperança, Abraão acreditou e tornou-se o pai de muitas nações, conforme foi dito a ele. Assim será a sua descendência. Ele não fraquejou na fé, embora já estivesse vendo o próprio corpo sem vigor. Ele tinha quase 100 anos e o ventre de Sara já estivesse amortecido. Diante da promessa divina, ele não duvidou, mas foi fortalecido pela fé e deu glória a Deus. Ele estava plenamente convencido de que Deus podia realizar o que havia prometido. Eis o motivo pelo qual isso lhe foi creditado como justiça. Ora, não é para um só que está escrito, isso lhe foi creditado, mas também para nós. Será igualmente creditado para nós, pois acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue à morte pelos nossos pecados e foi ressuscitado para nos tornar justos. O trecho da carta de São Paulo aos Romanos que acabamos de ouvir oferece-nos um grande dom. Estamos habituados a reconhecer em Abraão o nosso pai na fé. Hoje o apóstolo leva-nos a compreender que para nós Abraão é pai na esperança, não apenas pai da fé, mas pai da esperança. E isso porque na sua vicissitude já podemos ver um anúncio da ressurreição, da vida nova que vence o mal e até a morte. No texto diz que se Abraão acreditou no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. E depois esclarece, ele não vacilou na fé, embora tenha reconhecido que o seu corpo estava sem vigor e o seio de Sara amortecido. Eis, essa é a experiência que também nós somos chamados a viver. O Deus que se revela a Abraão é o Deus que salva e faz sair do desespero e da morte, o Deus que chama a vida. Na vicissitude de Abraão, tudo se torna um hino ao Deus que liberta e regenera. Tudo se faz profecia. E assim se torna para nós que agora reconhecemos e celebramos o cumprimento de tudo isso no mistério da Páscoa. Com efeito, Deus ressuscitou Jesus dos mortos, a fim de que também nós, nele, possamos passar da morte para a vida. Assim, na verdade, Abraão pôde dizer-se justamente pai de muitos povos, pois resplandece como anúncio de uma nova humanidade. Nós, por Cristo resgatada do pecado e da morte e introduzida de uma vez para sempre no abraço do amor de Deus. Nesta altura, Paulo ajuda-nos a elucidar o vínculo profundamente estreito entre a fé e a esperança. Com efeito, ele afirma que Abraão, esperando contra toda a esperança, teve fé. A nossa esperança não se baseia em raciocínios, previsões ou seguranças humanas, e manifesta-se quando já não há esperança, onde não há mais nada que esperar, exatamente como aconteceu com Abraão diante da sua morte iminente e da esterilidade de sua esposa.
Aproxima-se o fim para ambos. Não podiam ter filhos, e naquela situação Abraão acreditou, esperando contra toda esperança. E isso é grandioso. A profunda esperança radica-se na fé, e precisamente por isso é capaz de ir além de toda esperança. Sim, porque não se fundamenta na nossa palavra, mas na palavra de Deus. Então, inclusive, nesse sentido, somos chamados a seguir o exemplo de Abraão, que, não obstante a evidência de uma realidade que parece destinada à morte, confia em Deus e estava plenamente convencido de que Deus era poderoso e podia cumprir o que prometera. O Papa Francisco, então, continua a sua catequese. Gostaria de vos fazer uma pergunta. Todos nós, estamos persuadidos disso? Estamos convictos de que Deus nos ama e está disposto a cumprir tudo aquilo que nos prometeu? Mas, Padre, quanto temos de pagar por isso? Só há um preço: abrir o coração. Abri o vosso coração e esta força de Deus vos levará em frente, fará milagres e vos ensinará o que é a esperança. Eis o único preço: abri o coração à fé, e Ele fará o resto. Esse é o paradoxo e, ao mesmo tempo, o elemento mais forte, mais excelso de nossa esperança. Uma esperança fundada numa promessa que, do ponto de vista humano, parece incerta e imprevisível, mas não esmorece nem sequer diante da morte, quando quem promete é o Deus da ressurreição e da vida. Isso não é prometido por qualquer um. Aquele que faz a promessa é o Deus da ressurreição e da vida. Caros irmãos e irmãs, peçamos hoje ao Senhor a graça de permanecer firmes, não tanto nas nossas seguranças, nas nossas capacidades, mas na esperança que deriva da promessa de Deus, como verdadeiros filhos de Abraão. Quando Deus promete, leva a cumprimento a sua promessa. Nunca falta a sua palavra. E então a nossa vida assumirá uma nova luz, na consciência de que aquele que ressuscitou seu Filho há de ressuscitar também a nós, tornando-nos, na realidade, um só com Ele, juntamente com todos os nossos irmãos na fé. Todos nós cremos. Hoje estamos todos na praça, louvamos o Senhor, cantaremos ao nosso Pai e depois receberemos a bênção. Mas isso passa. Todavia, esta é também uma promessa de esperança. Se hoje mantivermos o coração aberto, garanto-vos que todos nós nos encontraremos na praça do céu, que nunca passa para sempre. E o Papa conclui: essa é a promessa de Deus. Essa é a nossa esperança se abrirmos o nosso coração. Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! Na catequese que refletimos hoje, Papa Francisco nos fala da esperança em sua essência. Uma esperança que rompe com a inércia, que desinstala, que lança para fora. Esperança que transcende para o infinito. Nestes tempos tão marcados por inseguranças, somos provocados a vencer nossos medos, acreditando e confiando na força maior que vem de Deus. Mas esse confiar, como dizia Paulo Freire, não pode se dar fora do nosso que fazer, ou seja, requer de nós atitude. Dizia Paulo Freire, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir. Esperançar é levar adiante,
é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Na vida de Abraão, houve momentos de dúvidas, angústias e até desespero. Muitas vezes, o silêncio de Deus fez com que ele se sentisse sozinho, cansado, o que também pode acontecer conosco. Mas no coração de Abraão sempre falou mais alto a sua confiança na fidelidade de Deus. É essa mesma confiança que devemos pedir a Deus todos os dias. Como peregrinos de esperança, somos chamados a nos ajudarmos solidariamente, animando e fortalecendo uns aos outros. Na tormenta, saber que a bonança está perto e seguir confiante. E por mais que pareça distante, perseguir o lugar que é só meu. Caminhar como quem não se cansa, olhos fitos na meta escolhida, e apostar nesta meta uma vida, eis herança que um mestre me deu. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje, cheios de esperança. É assim que nos sentimos, que possamos caminhar como igreja unida, uma igreja servidora, uma igreja sinodal, uma igreja em saída, construindo pontes. Que o Senhor Deus abençoe o nosso Papa e abençoe a cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Esperança